Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje vamos falar sobre Goiânia, a capital de Goiás e todos os motivos que fazem dela a melhor cidade do Brasil. Antes de mais nada, se tá gostando do conteúdo, já sabe, se inscreva aí no canal, ative o sininho e deixa o dedão do like que é hora de aprender mais um monte de coisas legais sobre a nossa pátria amada, idolatrada, salve salve. Então, bora lá? Bem, Goiânia, diferentemente da maioria das cidades brasileiras, é um lugar que foi planejado para ser a capital de um estado. No caso, o estado de Goiás. Antes de Goiânia, havia outra cidade com o nome de Goiás, que era a capital, e já fazia mais de 180 anos que se falava nessa transferência de capital. Mas só foi durante a Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, que as coisas começaram a andar. Mais especificamente no final de 1932, através de um rapaz chamado Pedro Ludovico Teixeira. Naquela época, muito se falava em ocupar melhor o centro-oeste brasileiro, já que o Brasil só crescia no litoral. Então o projeto era criar um lugar com uma boa infraestrutura básica para que os povos do sul e do sudeste se interessassem em ir para esses lados, e não é que deu certo. Em 1933, o Pedro colocou o arquiteto urbanista Atílio Corrêa como responsável pelo projeto da cidade no estilo Art Deco, que era uma tendência de decoração francesa, e isso moldou a arquitetura da nova cidade, tornando ela no maior acervo do gênero no Brasil. Então abriram as três avenidas principais, a Goiás, a Araguaia e a Tocantins, e no final delas três ergueram o Palácio das Esmeraldas, onde fica o governo estadual. Depois disso fizeram a Avenida Paranaíba, que cruza as três outras avenidas, e por coincidência o desenho das ruas centrais acabou ficando muito parecido com o manto de Nossa Senhora Aparecida, mas nada disso foi planejado, é pelo menos o que diz. Goiânia foi inspirada no Palácio de Versalhes, na França, também em Washington e Chicago, nos Estados Unidos. Essas, no caso, eram as melhores referências mundiais na época. Oficialmente, Goiânia nasceu em 24 de outubro de 1933, mas só em 2 de agosto de 1935 foi que ela ganhou esse nome e quase se chamou Petrônia, ou melhor, ela deveria ter sido chamada de Petrônia. Na ocasião, um jornal local fez um concurso para que a população escolhesse um nome, e o vencedor foi Petrônia, em homenagem aos Dons Pedros da vida e ao Pedro Ludovico. Só que no dia de assinar o papel que dava um nome à cidade, o governador achou melhor Goiânia do que a opinião da galera. Resumo da ópera, até hoje ninguém sabe por que ele fez isso. Mas o tempo passou e eu sofri calado, a cidade se desenvolveu e hoje Goiânia é a famosa capital verde do Brasil, a capital mais arborizada e com a melhor qualidade de vida do país. São mais de 950 mil árvores plantadas só nas vias públicas. A cidade ostenta o número de 94 metros quadrados de área verde por habitante. Em 2000, era a segunda cidade mais verde do mundo, só perdia para Edmonton, no Canadá. Dizem que, fora da Europa, é a cidade que mais possui acácias no mundo, que é uma coisa linda de se ver, principalmente no outono e no inverno. Em Goiânia também vivem pouco mais de 1,5 milhão de pessoas, sendo a segunda maior cidade da região centro-oeste e a 12ª maior aglomeração urbana do Brasil, se a gente considerar as 20 cidades da região metropolitana. Também é a capital do Cerrado e a capital da música sertaneja, como você deve ter aprendido e ouvido durante a vida toda com Leandro e Leonardo, Guilherme Santiago, Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e Luciano, Christian e Ralph, Marília Mendonça. Muitos desses artistas, se não nasceram na cidade, pelo menos se criaram ali. Anualmente rola o festival Vila Mix na cidade e essa é a melhor oportunidade para ter uma sofrência e encontrar toda essa gente reunida. Mas também nem só de sertanejo vive o homem não. Recentemente Goiânia se tornou a capital do rock independente também, sendo um lugar bastante observado por grandes produtores nacionais e internacionais. A cidade também é um importante centro industrial da medicina, da moda e da agricultura. É uma das capitais que mais geram emprego no Brasil, tem o 16º maior PIB do país e por lá se destacam as indústrias farmacêuticas, alimentícias e da confecção, sendo o segundo maior polo de vendas de calçados e roupas do Brasil, só perdendo para São Paulo. E só para você ter uma ideia da potência de Goiânia, só os shoppings e lojas da Avenida 44 fazem girar quase 600 milhões de reais por mês através do comércio que atrai gente do Brasil inteiro por conta da posição estratégica da cidade. E Goiânia é uma cidade forte em frigoríficos na produção de laticínios, possui 7 grandes mercados municipais e mais de 100 feiras espalhadas pela cidade que ocorrem durante o ano. É ali que acontece a maior feira a céu aberto do Brasil, a Feira Hippie, que há mais de 40 anos atrai cerca de 6 mil expositores com tudo quanto é tipo de coisa de tudo quanto é canto do Brasil. E é em Goiânia que se come o famoso piqui, um negócio que sinceramente divide opiniões, mas que me faz pensar que milhões de pessoas não podem estar erradas em dizer que o negócio é bom. Por lá se destacam também a pamonha e o curau, assim como o leitão, a pururuca,
o arroz de suã, o empadão goiano, a guariroba e o arroz com pequi. Mas tem uma coisa que tem ganhado muito gosto popular, são os tais dos pit dogs, que é uma versão goianense dos food trucks que se tornou patrimônio cultural imaterial de Goiás. E como Goiânia fica no centrão do Brasil, pensamos logo que é uma cidade quente para dedéu, certo? Bem, de fato ela é quente, tanto que o ar é relativamente seco durante boa parte do ano, principalmente no inverno. Por lá, muita gente tem um umidificador em casa porque o recorde da menor umidade relativa do ar foi de 11%. A OMS considera preocupante qualquer umidade abaixo dos 30%, só para você ter uma ideia. O ideal fica entre 60% e 80%. E só porque Goiânia é quente e fica na região do Cerrado não significa que ela seja 100% plana. Muito pelo contrário, lá existem várias elevações, como o Morro da Mendanha, com 841 metros, e o Morro da Serrinha, com 816 metros de altitude. E foi lá na cidade que rolou também o maior acidente com material radioativo do Brasil. Alguns de vocês devem lembrar disso, foi em 1987, quando 2 catadores de lixo encontraram um aparelho de radioterapia abandonado nos arredores do Instituto Goiano de Radioterapia e resolveram desmontar ele para vender as peças. Acidentalmente acabaram liberando uma única célula do tal Césio-137 e por consequência disso 4 pessoas morreram e mais de 1000 ficaram feridas. Na cidade também está enterrado o primeiro livro escrito dentro das terras goianas, chamado Goiânia, mais especificamente debaixo da Praça Cívica, junto com outros objetos que foram postos lá na Pedra Fundamental em 1933. E se você gostou até aqui, então saiba que Goiânia tem um dos metros quadrados mais baratos do Brasil, o segundo mais barato dentre todas as capitais. Só perde para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E assim como Brasília, a cidade também é dividida em setores com ruas numeradas, só que de uma forma um pouco mais confusa, porque no projeto inicial tudo fazia sentido. Mas a galera não deu muita bola para a lógica enquanto a cidade crescia e hoje ficou uma confusão que só vendo. Dica, não se perca em Goiânia. Bem, pessoinha, você deve estar cheio de tanta informação, não é? Então vamos agora o que tem de mais legal para você conhecer na melhor cidade do nosso Brasil. E se você está gostando do conteúdo, já sabe, compartilhe o vídeo adiante para que mais pessoas do Brasil e do mundo possam conhecer melhor Goiânia. E se quiser trocar uma ideia com mais gente apaixonada pelo nosso Brasil e receber dicas e curiosidades sobre o assunto, entra no nosso grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição. Primeiramente, preciso falar, Goiânia não é uma das cidades mais turísticas do Brasil. Ela é forte no caso do turismo de negócios, mas nem por isso deixa de ter diversas atrações que certamente você vai adorar conhecer. Apesar de ser uma cidade não muito antiga comparada às outras capitais, Goiânia tem 21 bens tombados pelo IFAM como Patrimônio Histórico Nacional. Entre eles o Teatro Goiânia, a Estação Ferroviária, o Coreto da Praça Cívica, a Mureta e o Trampolim do Lago das Rosas, o Grande Hotel, o Museu Pedro Ludovico Teixeira e o Palácio das Esmeraldas. Se você queria saber o que é Arte Deco, esses são alguns exemplos. E como eu falei antes, Goiânia é uma cidade verde. E a gente percebe aqueles 94 metros quadrados de área verde por habitante nos 32 parques e bosques da cidade. Como no Jardim Botânico, a maior unidade de conservação de Goiânia, que conta com a nascente do córrego Botafogo e tem mais de 1 milhão de metros quadrados. Também no Bosque dos Buritis, com o Monumento à Paz Mundial, que tem 5 metros e 500 toneladas e que tem terras de vários países, e também com o Museu de Arte de Goiânia, o primeiro museu público de artes plásticas da região centro-oeste. Ainda o Lago das Rosas, o mais antigo parque de Goiânia, com mais de 300 mil metros quadrados. Também o Parque de Diversões Mutirama, inspirado na Disneylândia, com o Planetário da Universidade Federal de Goiás, e o Parque dos Dinossauros com réplicas em tamanho real. Também o Parque Flamboyant, a Praça do Sol, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Auxiliadora, o Parque Sullivan Silvestre, famoso Vaca Brava, o Parque Areião, a Praça do Avião com uma réplica do 14 bis de Santo Dumont, a Praça Cívica, o marco inicial de Goiânia com o Palácio das Esmeraldas, o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o Museu Zoroastro Artiaga e o Monumento a Goiânia, também chamado de Monumento às Três Raças, que é um dos principais cartões postais de Goiânia que representam o branco, o negro e o índio e que fica exatamente onde aquelas 3 avenidas que eu falei antes se conectam. E aí, o que tá achando de Goiânia? Tá conhecendo muita coisa nova? Comenta aí embaixo então, deixa a tua marca. E se você já conhece a capital de Goiás, utilize a hashtag #MinhaFotoNeuzinga quando publicar algo nas suas redes sociais, que as melhores fotos serão repostadas. Continuando, em Goiânia ainda encontramos o Beco da Codorna, a Praça Universitária, a Rua do Lazer com obras de mais de 150 artistas, o Centro Cultural Mercado Popular da 74, o Centro Cultural Gesso Puttkamer, o Centro Cultural Martins Sererê, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Centro de Cultura Dona Gersina Borges Teixeira, o Centro Cultural Gustav Ritter, o Museu de Ornitologia José Idazi com aves e animais de vários lugares do mundo empalhados, o Memorial do Cerrado, o Viaduto Latif Seba com um monumento de uns espetos malucos ali que apontam para as regiões
leste, sul e oeste, e também o viaduto Praça Simão Carneiro com outro espeto maluco que aponta para a região norte. E só para finalizar, se algum dia você for para Goiânia, não vá embora sem conhecer alguma das feiras da cidade, como a tal Feira Hippie que eu falei antes, ou a Feira da Lua, ou a Feira do Cerrado, ou a Feira do Sol, e levar um pedaço desse baita lugar que podemos dizer que pertence ao Brasil. E agora eu te pergunto, entendeu que Goiânia é a melhor cidade do Brasil? Eu tenho certeza que alguma coisa nova você aprendeu hoje. Comenta aí o que você mais gostou de descobrir, e se quiser complementar o conteúdo, usa os comentários à vontade. E se você gostou do vídeo, passe ele adiante, se não gostou, azar é seu. Chegou até aqui pra quê? Por hoje é isso, pessoal. Um beijo nas suas tetas com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau!